Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu sou Frank Bacurau e nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho aqui de 2025, né? Proteínas dietéticas de diferentes fontes têm efeitos diferentes sobre a saciedade, a ingestão alimentar de curto prazo e a secreção hormonal intestinal. Então, proteínas alimentares de diferentes fontes têm efeitos diferentes sobre a ingestão alimentar de curto prazo e sobre a secreção hormonal. Então, basicamente aqui eles pegaram 7 proteínas diferentes, tá? Todas industrializadas, hemoglobina, caseína, ovalbumina, whey, proteína, gelatina de peixe, proteína de ervilha e glúten, e ministraram, tá? Foi feito com ratos Wistar, ministraram a esses animais e tem lá a quantidade certa que eles ministraram, né? 1 grama por quilo de peso para esses animais que estavam em gaiolas individuais, e eles avaliaram quanto que esses animais comiam a partir de uma vez que eles veriam a proteína, quanto eles comiam por um período de 10 horas, né? 10 horas e 6 minutos, né? 640 minutos, né? Como é que foi o efeito da saciedade. E eles também fizeram um trabalho então in vivo com esses animais e fizeram um trabalho in vitro. Eles pegaram um tipo de célula, que é uma célula STC1, que são células de origem intestinal, e aplicaram proteínas pré-digeridas, né, tanto com enzimas da boca, do estômago, do intestino, apresentaram essas proteínas para essas células e verificaram a taxa de absorção, como acontecia, etc. Né? E aí, claro, verificaram quanto essas células liberaram, então, células aí de origem humana, quantas elas liberavam de GLP-1, que é aquele tipo insulina-like, né, 1 lá, e colicistoquinina, CCK, né, para verificar então qual foi o efeito. Então, basicamente foi isso que eles fizeram, né? Pegaram essas proteínas, compraram essas proteínas, aplicaram 1 grama por quilo de peso de rato, isso corresponde a mais ou menos 11% da proteína diária do rato ou 1,5% da sua ingestão. E aí foram avaliar nesses ratos da linhagem Wistar, né? Já trabalhei muito com esses animais, e foram verificar isso. A curiosidade é que a ração normalmente, a ração normal que os animais têm, não agora, né? É 33% de proteína de peixe e resto de proteínas mix de vegetais. Então, aqui na introdução ao trabalho, eles comentam duas coisas. Né? Eles comentam que há uma demanda de proteína no mundo, e aí comentam da dificuldade aí dos prós e contras, né? Das proteínas de origem animal e vegetal, né? Custo de cada um, impacto ambiental, etc, etc, perfil de animais e tal. Falando então da presença desses dois tipos de proteína, e em outro momento fala também da questão da obesidade, do ganho de peso, etc. Então, ele juntando esses dois assuntos, né, a questão do impacto da proteína na sociedade, para evitar ganho de peso, etc., e nas diferentes fontes, ele então justifica porque ele fizeram no trabalho. O que eles observaram, né? Por exemplo, para ser rapidinho, tem as figuras do trabalho aqui, tá? Mas assim, para visualizar muitas delas fica complicado para a gente, tá? Eles fizeram várias figuras, mas meio complicadas. Isso aqui talvez um pouco do ponto de nitrogênio, etc. Mas aqui pelo GLP-1, né? E a CCK, que eu falei que eles mostraram. Então, e basicamente eles mostraram de importante, de interessante? Eles mostraram o seguinte, que todas as proteínas na parte, por exemplo, da diminuição da ingestão, né, o efeito de saciedade, todas essas 7 proteínas tiveram efeito na saciedade. Porém, proteínas como o whey, né, a ervilha e o glúten tiveram impacto maior. Então, as 3 proteínas que tiveram mais efeito de saciedade foram o whey, o da ervilha e do glúten. Né? Então, eles mostram, por exemplo, que os tempos, e o interessante é que os tempos foram diferentes. Tá? No whey, a ervilha, esse efeito de saciedade foi principalmente 40 minutos e 100 minutos após a ingestão do animal. No caso do glúten, 360 minutos, 420 e 480 minutos. Eles verificaram também, como estava aqui naquela figura ali, né? Como estava nessa figura aqui embaixo, eles verificaram que fontes diferentes também têm efeito diferentes no GLP-1 e no CCK. Então, mostrando aqui, né, ó, glúten, a ervilha, o glúten, o whey na CCK, colicistoquinina, né, que envolve a secreção de hormônios, esvaziamento gástrico, e o GLP-1 que está tão em moda. Olha aqui, a ervilha e o glúten. Então, basicamente, eles verificaram que todas as proteínas que eles testaram, todas elas têm um efeito na saciedade, porém, os efeitos mais notáveis foram dessas 3, whey,
ervilha e glúten, que essas proteínas, o efeito delas também foi mais, o efeito delas também, dessas três, foi mais abrangente na liberação de colicistoquinina e GLP-1. Eles verificaram também, embora eu não tenha falado aqui, eles fizeram razão de trato respiratória, né? Vai verificar ali, conforme a relação taxa de CO2 por O2, qual era o nutriente que estava sendo consumido. Eles perceberam que, por exemplo, quando você pegava essas três proteínas, o RR ia para baixo, em torno de 0,85, demonstrando que então elas eram rapidamente oxidadas, tá? Então é um trabalho curtinho, 7 páginas aqui impressas para mim. Tem aí os detalhes, mas basicamente o mais importante é isso. Eles verificaram. O interesse então do trabalho é porque a proteína, como efeito poupador de saciedade, né? Tanto para verificar qual proteína, que seja famoso, mas qual proteína é melhor, então essa é uma questão. E a importância de estudar esse efeito de proteína para a sociedade é a questão das doenças metabólicas. E eles verificaram que sim, todas as proteínas têm efeito dessas testadas, todas têm efeito na sociedade, porém, algumas se destacam, como whey, ervilha e glúten. E essa constatação que foi feita no organismo total, que era dos animais em vivo, foi corroborada pela liberação de colicistoquinina e gelim nas células in vitro, tá? Então, os dados do animal, em termos de ingestão, de RR, né, pela respiração, foram apoiados pelos dados in vitro das células. Então é isso, a partir de agora então a gente sabe aí que, sim, proteínas já sabem, né? Proteínas têm efeito na saciedade, e esse trabalho aqui está mostrando, apontando aquelas que têm mais efeito. Foi feito em animais, óbvio, tá? A gente vai acompanhar mais aí, mas já é bem interessante aí, esse tipo de dado. Tá ok? Se você gostou desse trabalho, gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixa também, tá? Indique esse vídeo aí. Faça os seus comentários, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.